Hello, hello! Na aula de hoje, então, nós vamos ver um pouco de gramática e hoje nós vamos falar sobre o futuro com o will. Existem muitas maneiras de falar sobre o futuro em inglês e hoje, então, a gente vai focar em uma delas, que é com will. Então, eu vou escrever aqui alguns exemplos. I will go to the gym. Por exemplo, I will go to the gym. Então, esse will aqui indica o futuro, indica uma coisa que eu tenho vontade de fazer. É como se fosse um desejo, digamos assim. E depois eu já coloco direto o verbo principal. Então, nessa frase... Peraí, deixa eu mudar minha caneta, que essa não apareceu direito. Vou botar aqui. Nessa frase aqui, o go é o verbo principal. Então, esse will indica que esse verbo principal vai acontecer em algum momento do futuro. Aqui eu não especifiquei quando, tá? Mas a gente pode colocar também. I will go to the gym tomorrow. I will go to the gym at 9 a.m. I will go to the gym at night. Bom, a gente pode especificar o tempo também. Então, a primeira coisa que é importante a gente ver é que não existe nenhuma separação entre o will e o verbo principal, tá? Esse to aqui, ele complementa o go. Seria o equivalente ao nosso para em português, digamos assim. Eu vou para a academia. Eu irei à academia. Vou dar um outro exemplo, um outro verbo. You will aqui. You will work. Então, work é o nosso verbo principal, trabalhar, e aqui indica o futuro. Então, eu poderia dizer you will work today. Se a gente colocar aqui uma referência de tempo. Você vai trabalhar hoje. Outro exemplo. He will travel on vacation. Aqui. He will travel on vacation. Então, aqui também, travel é o nosso verbo principal, que é viajar. E o will indica o futuro. Aqui, he will travel on vacation. Aqui, vacation seria férias. Né? Embora não seja um tempo tão específico, assim, por exemplo, dia tal, semana que vem, tal hora, isso de certa forma também indica um tempo, porque é quando ele tiver férias. Então, na programação dele, ele sabe quando que vão ser as férias. Então, mais uma maneira de falar sobre, mais um exemplo com o will. Bom, então essas são algumas frases afirmativas, né? Lembrando que o I, eu, é sempre um I maiúsculo, ele é sempre com maiúscula, não importa onde ele esteja dentro da frase, tá? Então, normalmente a gente começa as frases com I, mas às vezes pode aparecer lá no meio ou até no final também, então... Só para lembrar que I é sempre com letra maiúscula. E aqui eu usei he para falar ele, mas pode ser o nome de uma pessoa. Por exemplo, John, Peter, Gabriel, whatever. Né? Não, isso aqui é só para substituir o nome de alguém. Bom, então essas são algumas frases afirmativas. Né? Então, eu vou dar mais um exemplo de uma frase afirmativa, agora com uma contração, e depois nós vamos para frases negativas. Tá? Então, she'll sing at the party. Então, aqui. She'll sing at the party. Aqui, esse she'll é she mais
will. Só que esse will ficou contraído, então eu perdi o W e o I, deixei só os dois L's e juntei junto aqui. Juntei junto é ótimo. Coloquei aqui junto do pronome. Então, isso pode acontecer com qualquer um deles, tá? I will contraído vira I'll, you will fica you'll, he will, he'll, she will, she'll, ok? Isso é bem comum, especialmente na fala. E talvez essa seja uma dos motivos pelos quais é um pouco mais difícil a gente se acostumar com falantes nativos, porque eles vão fazendo esse tipo de contração. Então, essa daqui é mais uma forma de falar, tá? Então, eu posso escrever, ou eu posso falar por inteiro, digamos assim, I will go, ou eu posso contrair, I'll go, you will work, you'll work, he will travel, he'll travel, she will sing, she'll sing. E aqui ela vai cantar na festa. Bom, essas são algumas frases positivas, afirmativas. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de frases negativas. Então, it won't work. Já vou começar aqui com uma contração, porque esse aqui é o que vocês mais vão encontrar. Por exemplo, it won't work. Não vai funcionar, não vai dar certo. Essa é uma frase, inclusive, muito usada, tá? Então já lembra dela. It won't work. Oh, it won't work out. Também pode ser. Esse out aqui depende do contexto, tá? Mas eu tinha comentado aqui que o work é trabalhar. Essa é talvez a primeira definição para a palavra work. Mas work também tem um sentido de funcionar, de dar certo. Então, quando eu uso it é um pronome neutro. Ele é usado para coisa, para situação, para, enfim, qualquer coisa que não seja uma pessoa. Tá? Então, normalmente. Então, ele é um pronome neutro para falar de uma situação, por exemplo. Então, a gente está aqui fazendo uma conversa e você me propõe alguma coisa e eu digo, isso não vai dar certo. It won't work. It won't work out, dependendo da situação. Então, it won't work. Não vai funcionar. We will not go out tonight. Aqui, vou dar mais aqui outro exemplo. We will not go out tonight. Então veja que esse won't aqui da primeira frase é exatamente isso aqui, will not. Ele está só contraído. Então, ao invés de eu dizer we will not ou it will not, porque é mais longo, eu posso contrair isso e fazer uma palavra só. Então, we won't, ok? Eu posso dizer, então, we will not go out tonight ou we won't go out tonight. É exatamente a mesma coisa. E aqui, né, tem o sentido de que nós nós não vamos sair hoje à noite. Esse out aqui faz parte do go, nesse caso. Então, go out tem o sentido de sair, de ir passear. Por exemplo, nesse caso aqui, nós não vamos sair para jantar fora, por exemplo. Nós não vamos, enfim, ir passear. Mais ou menos nesse sentido. We will not go out tonight. Tonight, hoje à noite. E vou dar mais um exemplo agora com uma outra forma contraída.
Aqui o you you'll not need to participate. Ok, tá. Pode ser assim. You'll not need to participate in the meeting. Por exemplo, na reunião. Você não vai precisar participar. E aí você completa na reunião. Ou, enfim, no que for. Então, veja que aqui tem mais uma forma de contrair esse will. Então, eu posso dizer completamente por extenso, will not e o verbo principal. Eu posso contrair will e o not e vira won't, e aí eu digo o verbo principal. Ou eu posso contrair will com a pessoa, e aí vira you'll not, ou I'll not, he'll not, she'll not, ok? E aqui esse not, então, é a negação. You'll not need to participate in the meeting. Você não vai precisar participar da reunião. Bom, então, esses são alguns exemplos de frases negativas. Agora, eu vou dar alguns exemplos de frases, de perguntas, na verdade, né? Frases interrogativas. Então, will you join us? Aqui. Vou fazer uma pergunta agora. Eu simplesmente troco o will de lugar com a pessoa. Então, tinha a pessoa aqui primeiro e o will vem em seguida. Para fazer a pergunta, eu só troco esses dois de lugar. Só esses dois, tá? Não é passar o will pro início da frase, porque pode ser que tenha alguma coisa antes ainda, tá? Então, eu simplesmente troco esses dois de lugar. Então, will you join us? Você vai participar com a gente? Você vai, digamos que eu convidei para fazer uma reunião. Então, will you join us? Você vai participar junto da reunião. Esse us aqui é nós, conosco, digamos assim. Então, outro exemplo de pergunta é: will she be at the party? Be at the party. Então, aqui. Will she be at the party? Ó, na frase afirmativa eu diria she will. Como é uma pergunta, eu só troquei esses dois de lugar. Will she be at the party? Ela estará na festa? Ela vai estar na festa? Tanto faz. Mais uma pergunta. Will they work tomorrow? Okay. Will they work tomorrow? Eles vão trabalhar amanhã? Eu só troquei de lugar. Will they, depois o verbo principal, e aí mais algum complemento, se houver necessidade. Então, will they
work tomorrow? Eles vão trabalhar amanhã? Mas, só pra gente finalizar, dá pra construir as frases com os nomes das pessoas, ao invés de usar os pronomes he, she, it. Então, só pra gente finalizar, vou dar mais alguns exemplos usando nomes para vocês verem como fica. Então, Anna work on the weekend. Vou botar aqui pra gente separar. Peter will go to the gym. Aqui, ó. Por exemplo, Peter will go to the gym. Então, ao invés de usar, por exemplo, he, que seria ele, eu posso falar o nome da pessoa também. Peter will go to the gym. E eu posso, inclusive, contrair isso. Então, fica Peter... Aqui. Então, eu posso dizer Peter will e eu posso contrair isso daqui. Talvez fique um pouco mais difícil de pronunciar, tá? Peter will, mas saiba que vocês podem encontrar esse tipo de coisa. Então, se tiver um nome de uma pessoa e esses dois L's aqui, é a contração do will, é a contração do futuro. Tá? Então, pode ser que vocês encontrem pessoas falando dessa maneira ou vocês encontrem escrito assim. Vou dar mais algum exemplo. John will cook. Aqui. O John vai cozinhar. John will cook. Ou contraído aqui. John will cook. Então, só para vocês saberem que também é possível. Ou na negativa. Josh won't be there. Aqui na negativa, lembra que a gente contraiu o will e o not e virou won't. Josh won't be there. O Josh não estará lá. Josh won't be there. Quando a gente fala assim, especialmente com nomes de pessoas, é muito mais comum usar a contração aqui do que will not. Dá pra falar Josh will not be there. Dá pra falar, com certeza. Só que parece que tá dando uma ênfase para isso. Quando a gente diz por inteiro, digamos assim, parece que você tá enfatizando mais o will, ao invés do verbo principal. E talvez não soe tão natural assim, porque um falante nativo provavelmente vai dizer Josh won't be there, ao invés de Josh will not be there, porque assim é mais curto, entende? Então, é para isso que servem as contrações em inglês, principalmente na fala. Se você for escrever alguma coisa, por exemplo, estou escrevendo no WhatsApp, ou estou escrevendo, sei lá, no Instagram, alguma coisa assim, com um familiar, com um amigo, com alguém que eu tenho mais intimidade, é mais comum a gente usar a versão contraída, tá? Super ok. Mas se você for escrever algo, um documento importante no trabalho, ou algo que seja mais formal, um trabalho para a escola, para a faculdade, então evitem contrações, tá? Porque a contração deixa mais informal.
Então, se você precisa fazer um documento formal que tenha certa pompa, né, certa formalidade, evitem contrações de qualquer tipo. Escreva tudo por extenso, digamos assim. E último exemplo para a gente finalizar, numa pergunta. Will Anna travel? Aqui. Will Anna travel? Então, a Ana vai viajar? Aqui, lembra que para fazer a pergunta é só trocar de lugar. Aqui, então, se eu começo a frase com Anna, ou com she, nesse caso, né, porque é ela, eu diria na frase afirmativa, Anna will travel. Na pergunta, eu só troco de lugar. Will Anna travel? E assim a gente vai fazer a pergunta com o will. Bom, então, essa foi a nossa aula de futuro com o will. E a Luana comentou, eu tenho um pouco de dificuldades com as contrações. Pode ser porque você esteja no início, né? Mas é algo também para ir se habituando. Tá? Então, é importante, aproveitando aqui para a gente finalizar, é importante ouvir bastante coisas em inglês. Então, ouvir música, ouvir podcast, ou assistir a um vídeo no YouTube em inglês. Já ir se familiarizando com isso, porque quanto mais a gente consome esse conteúdo, mais fácil fica reconhecer depois. Tá? Então, por isso que eu falei bastante das contrações aqui, porque elas aparecem muito, muito, muito nesse caso aqui. Então, especialmente na negativa, que vocês não vão ouvir tanto will not, vocês vão ouvir muito mais won't do que will not. E é exatamente a mesma coisa. Eu só, ao invés de falar duas palavras, eu falei uma. Porque tem um ditado em inglês que diz que tempo é dinheiro, time's money. E em inglês, eles, de certa forma, levam isso ao pé da letra, ou muito parecido com isso, porque quanto menos palavras eles puderem usar, melhor. Então, quanto mais contraído for, melhor. Mais reduzido, porque isso deixa a comunicação mais rápida. Então, eu recomendo que vocês comecem a se habituar, ouvir, especialmente música, que é o mais fácil de encontrar, né? E aí vai consumindo esses conteúdos, e aí você vai se acostumando e com o tempo vai ser mais fácil de ir reconhecendo, né, todas essas estruturas. Bom, essa foi a aula de hoje, então. Vejo você amanhã para outro tipo de futuro. Aí nós vamos falar sobre o going to. See you again tomorrow. Bye bye.